Imagine você estar vivendo em um momento de grande necessidade, de grande dor, fraqueza, e tem um monte de obstáculos pela frente. O que você faria? Você atenderia à sua necessidade ou atenderia aos obstáculos da vida? Bem, a pessoa sincera, a pessoa verdadeira, sabe o que importa para ela? Não são os obstáculos. Não. O que importa é o resultado que ela precisa. É o livramento. É ficar livre daquela situação que está vivendo. E sabe que isso aconteceu com uma pessoa? Presta atenção no fato dessa história verídica para que você possa se enquadrar diante da sua necessidade neste exato momento. Seguia Jesus uma grande multidão que o apertava, e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido com muitos médicos. E despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Talvez você, ouvinte, esteja nessa situação. Você está com problemas de saúde, já gastou muito com os médicos, com os remédios, com vários tratamentos. Em vez de você melhorar, você tem piorado. Sabe? Esse é o seu quadro. Observe o que aconteceu com essa mulher. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste. Observe que essa mulher estava fraca, já havia 12 anos com esse fluxo de sangue. Imagina a condição física dessa mulher. Mas que os médicos não resolveram. Infelizmente, há situações que os médicos não podem resolver. E há outras situações que os médicos ajudam aos pacientes a resolverem os seus problemas. Mas no caso dessa mulher, não. Ela estava só piorando. Porém, ela ouviu falar de Jesus. E ela veio por detrás, entre a multidão. Lembre-se que a multidão estava apertando Jesus. Então, havia muita gente ao redor do Senhor Jesus. E ela tocou na sua veste. E por que ela tocou na sua veste? Porque ela dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Sabe, muitas pessoas estão me ouvindo agora e talvez já ouviu falar de Jesus, mas tem olhado para as circunstâncias, os obstáculos, que não pode, que é difícil, que estou fraca, que está difícil para mim, enfim, as suas desculpas. Essa mulher, ela não olhou para isso. Pelo contrário, ela teve o objetivo de tocar no Senhor Jesus, mesmo com a multidão à volta do Senhor Jesus. E ela conseguiu tocar no Senhor Jesus. E ela conseguiu tocar porque ela dizia consigo mesma: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Ou seja, ela creu no Senhor Jesus. O Senhor Jesus não precisava olhar para ela, não precisava falar com ela, não precisava pôr as mãos nela. Não, ela somente creu que ao tocar no Senhor Jesus, ela estaria sã daquela enfermidade, daquela fraqueza, daquele fluxo sanguíneo. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Olha que bacana. Ela determinou, ela não olhou as circunstâncias, ela não se entregou à sua debilidade, ela olhou para aquilo que ela queria que acontecesse. Além disso, ela creu. Ela creu no Senhor Jesus. Ela creu que
apenas em tocar nele, ela estaria curada. Sabe, talvez você esteja aí preocupada, triste, amargurada, se entregando à sua fraqueza, às circunstâncias, e você não tem sido sincera. Não, Não, você não tem sido sincero com você. Porque qual é o seu objetivo? Será que o seu objetivo é ficar nessa situação que você está vivendo agora? Não. Só que você se entrega às circunstâncias. Você não usa a fé que está dentro de você. Ou seja, sabe essa fé que eu estou falando? É quando eu permito ver oportunidade. Ver Deus. Ela viu no Senhor Jesus Deus, resposta. Então, não interessava a condição dela, a multidão que estava apertando o Senhor Jesus. Não importava para ela isso. O que importava para ela era chegar até o Senhor Jesus, porque ao tocar nele, ela seria curada. Ela apenas determinou. E assim aconteceu. Bem, vamos a uma trilha e voltamos logo em seguida. E você pensou sobre a sua fé? O que acontece com você, comigo, diante das dificuldades, das circunstâncias que estamos vivendo? Nos entregamos a essas circunstâncias ou olhamos para o autor da fé, que é o Senhor Jesus, em tocar nele? Bem, cada um de nós fazemos as nossas escolhas daquilo que queremos. E há aqueles que usam uma fé emotiva, que se entregam às circunstâncias e dificuldades, e há outros que usam
uma fé racional e tem experiências maravilhosas com o Senhor Jesus. Observe o que aconteceu com o Senhor Jesus naquela atitude daquela mulher. Você acha que Jesus ficou indiferente à ação daquela mulher? Não. Observe. E logo Jesus, conhecendo que poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Ora, Jesus estava fazendo uma pergunta que aparentemente era loucura. Ele parou, voltou-se, quer dizer, olhou para a multidão e perguntou: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver a quem isto fizera. Então, a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Sabe, por que aquela mulher, ela temeu e tremeu em assumir diante de Deus, diante do Senhor Jesus, o que lhe acontecera? Porque ela tinha um fluxo sanguíneo, quer dizer, ela estava no seu período menstrual e a mulher não podia sair de casa, não podia ter contato com outras pessoas. E ela, inclusive, tocou no Senhor Jesus. Aquilo era contra a lei. Então, você vê que por que Jesus fez questão de perguntar quem foi que me tocou? Porque Ele quer que nós, seres humanos, sejamos sinceros e assumamos a nossa condição, a nossa realidade, ainda que comprometa diante da lei perdas. Ele quer que nós sejamos sinceros e falamos a verdade. Sabe, a mesma fé que lhe impulsionou a tocar em Jesus, a demandar dela ser sincera, resolver o seu problema, independentemente das circunstâncias, foi a mesma fé que lhe fez ela assumir, mesmo temendo e tremendo. Mesmo temendo e tremendo, ela se aproximou-se, prostrou-se e disse-lhe toda a verdade. E ele, Jesus, lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Sabe, tem muitas pessoas que carregam mal porque a fé não é sincera. A fé não lhe faz tomar atitudes que ela precisa tomar. Por exemplo, em você se aproximar de Jesus e tocar nele, no caso, você, me refiro, você que está se enquadrando na mesma situação dessa mulher, está em perigo de vida. Se você falar a verdade, se você assumir a sua condição diante de Deus, de repente, na lei, você vai ser apedrejada diante das pessoas. Mas Deus está falando para você o seguinte: olha, esse mal que tem te acompanhado é o mal que tem dominado você, e que tem escravizado você. Uma vez que você assume a verdade, você faz o que tem que ser feito, e esse fazer o que tem que ser feito não é fazer para tirar vantagem, não, é fazer o que é justo. É justo você se entregar ao medo, é justo você continuar sendo uma pessoa excluída da vontade de Deus, porque a vontade de Deus não é que você esteja nessa condição amarrada, limitada. Ele quer que você confronte o seu medo, confronte as suas debilidades, que você tire força
dessa fraqueza que você está vivendo agora e assuma a sua fé. Isso é assumir a fé. Veja que Deus, o Senhor Jesus, chamou ela de filha e disse que a fé dela salvou ela. Talvez você está vivendo um inferno porque a sua fé não lhe tem salvado. Por isso que você vive atormentada. Veja que o Senhor Jesus não precisava perguntar, porque ela já tinha sido curada. Ela poderia ter sido assim, babau do Senhor Jesus, eu nem vou falar nada, porque o que vão pensar de mim? Mas o Senhor Jesus quis perguntar para que ela continue. A nossa fé tem que ir na medida que agrade a Deus. E a medida que agrada a Deus é a sinceridade. É você pagar o preço por isso. E estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? Bem, essa parte havia outra situação de outra pessoa que Jesus estava atendendo também. Mas olha como que Deus, ele tem o controle de tudo. Será que você tem paz? Você tem ansiedade, preocupação? Então, porque existe o mal dominando você, é hora de você tomar atitude.